Karen chama a polícia na biblioteca pública e é detida. Isso aconteceu ontem e temos uma reunião sobre isso mais tarde. Trabalho em uma biblioteca de uma pequena cidade rural. Temos uma política. Se alguém ligar ou vier procurando por alguém, não podemos informar se a pessoa está aqui ou não ou onde ela pode ser encontrada. Isso é para casos em que alguém está procurando para brigar com alguém ou um estranho está procurando uma criança que pode ou não ser seu filho. Agora, com isso em mente, vamos ao que aconteceu. Estava trabalhando no balcão de empréstimos ontem à noite, e por volta das 18 horas recebemos uma ligação. Atendi. Olá, está aí a biblioteca do Condado de Anon. Como posso ajudar? Sim, estou procurando minha filha. Ela fornece uma breve descrição da criança. Ela deve estar aí. Entrou com outra mulher. Desculpe, senhora, não podemos informar se alguém está aqui ou não, pois não podemos verificar sua identidade. O quê? Não podemos dizer se uma criança está aqui porque não podemos verificar se você é a mãe. Que absurdo. Ela pausa e parece distante. A ouço gritar para alguém ao fundo. Eles não dizem se ela está lá porque não podem confirmar que eu sou a mãe da minha própria filha. Ela desliga abruptamente o telefone. Como éramos os únicos lá para fechar a noite, avisei minha colega de trabalho que uma mulher irritada poderia entrar procurando por uma criança e que ela já sabe que não podemos informar nada. O que é importante é que ela está na seção de referência enquanto estou no balcão. Ela cuida das salas de estudo e laboratórios de informática enquanto eu olho as estantes, então ninguém pode ficar no balcão. E claro, cerca de 10 minutos depois Karen entra rapidamente na biblioteca. Onde está minha filha? Isso é uma biblioteca, senhora. Abaixe sua voz ou terá que sair. E como eu disse no telefone, não posso lhe dizer quem está aqui, mas você pode dar uma olhada ao redor. Não me mande abaixar a voz. Estou procurando minha filha, seu idiota. Onde ela está? Repito, não posso lhe dizer. Abaixe sua voz e pare de usar palavrões ou serei obrigado a chamar a polícia para retirá-la do prédio. Uma observação. Nossa biblioteca fica bem ao lado da delegacia. Somos vizinhos. Karen fica um pouco mais quieta e começa a procurar. Não somos um lugar grande, então leva cerca de 5 minutos para olhar em todos os lugares acessíveis ao público. Quando ela termina a volta e a situação fica realmente tensa. Não encontrei minha filha lá fora. Vou verificar lá atrás. Ela aponta para a entrada da sala exclusiva para os funcionários do balcão. Senhora, você não pode entrar lá. Somente nós dois estamos trabalhando e, em primeiro lugar, não posso permitir que você entre lá. Pode ser um problema. Minha filha pode estar lá. Improvável, já que é preciso ter chaves para abrir aquela porta. Senhora, a resposta final é não. Vou ter que pedir para você sair. Você está causando perturbação. Não, vou chamar a polícia. Você está mantendo minha filha como refém. Karen realmente começa a chamar a polícia enquanto eu fico ali atônito. Cerca de 5 minutos depois, 3 carros de polícia chegam para buscar uma criança que não estava lá. Quando eles entram, a Karen começa a gritar. Eles prenderam minha filha lá atrás e não a deixam sair. O policial parece confuso, afinal somos uma biblioteca pública, então tenho que explicar o que está acontecendo e destrancar a área exclusiva para os funcionários para que eles possam verificar, só por precaução. Karen disse com um sorriso sarcástico. Foi tão difícil assim, seu idiota? Policial. Senhora, não há ninguém aqui atrás. Você sabe onde sua filha estava por último? Ela estava aqui, e esse idiota não me disse se ela estava aqui ou não. Nossa política é que não podemos informar se alguém está aqui, mas você pode procurar. Fazemos isso para evitar que as pessoas venham à procura de seus outros ou procurando alguém específico para brigar, ou no caso de crianças, para evitar sequestros. Não podemos confirmar que você é a mãe. Fotos não ajudam, pois não sabemos se elas têm ou não permissão para ver a criança por questões judiciais decorrentes de divórcio ou perda de guarda. Neste caso era a última opção. O policial apenas balança a cabeça. Ele já havia lhe explicado isso? Sim, mas... Ela começa a se emocionar. Nesse momento, uma mulher e uma menina entram com lanches e uma bebida da loja de conveniência a alguns quarteirões de distância. A madrasta da criança começa a gritar. Por que diabos você está aqui? Veio ver ela? Você enlouqueceu? Já discutimos isso várias vezes com o Caio. Você não pode aparecer assim tentando ver ela. Mas eu sinto falta da minha filha. Eu queria vê-la. Você perdeu esse direito quando a deixou no carro para comprar substâncias e desapareceu por horas. Você tem sorte dela ainda estar aqui. Karen começa a chorar. Os policiais se dividem e conversam com a madrasta, enquanto os outros detêm a Karen para verificar se ela precisa ser presa. Infelizmente foi aí que a situação terminou, pois não nos disseram mais nada. Foi realmente uma loucura e até divertido. Recebemos muitas pessoas estranhas na biblioteca, mas essa foi de longe a mais emocionante. Próximo relato. Karen acredita que meu daltonismo é contagioso e tenta me banir da feira da escola. Uma breve história. Sou levemente daltônico e tenho isso desde que nasci. Principalmente tenho dificuldade em distinguir entre rosa e amarelo, mas há outras cores que não consigo ver. Tudo começou quando a escola primária do meu irmão mais novo, 11 anos na época e sem daltonismo, estava organizando uma feira. Não me lembro exatamente o motivo, mas acho que tinha algo a ver com comércio justo. Minha mãe me pediu para ajudar a fazer correntes de papel com outras pessoas no ginásio para preparar a feira. Aos poucos as pessoas foram saindo até que só restei eu, outro garoto e um senhor idoso no fundo do ginásio. Lembre-se desta parte. Esse garoto era realmente bom em fazer correntes de papel. Eu tinha dificuldade em acompanhar o ritmo. Eu estava mais perto das pilhas de papel do que ele. Quando o garoto
ficou sem papel, ele me pediu educadamente para passar um pouco do papel amarelo. Peguei um papel rosa da pilha pensando que era amarelo e ele me olhou confuso. Então perguntei: Esse papel é rosa ou amarelo? Ele respondeu rosa e me mostrou o papel amarelo. Pedi desculpas e expliquei que era daltônico e ele começou a fazer perguntas, todas de curiosidade. Como você vê vermelho? Ou de que cor é isso? Então a Karen entra em cena. Karen neste caso era a mãe do garoto. Ela entrou no ginásio procurando pelo pai do filho e nos ouviu falando sobre meu daltonismo. Karen disse: Meu bem, mantenha distância, não quero que você também fique daltônico. Surpreso respondi. Desculpa, mas você não pode pegar daltonismo de outra pessoa. A Karen apenas me lançou um olhar de desaprovação e saiu do ginásio levando o filho. Cerca de 5 minutos depois ela voltou com o chefe do departamento e apontou para mim. É ele. O chefe se aproximou e disse: Você está causando problemas aqui? Não, de forma alguma. Esta mulher acha que o daltonismo é contagioso e que vou transmiti-lo ao filho dela. Claro que o chefe não me levou a sério visto que eu era apenas um garoto de 14 anos. Minha mãe ouviu a conversa e interveio em minha defesa, até que a Karen gritou: O daltonismo é contagioso e você vai transmiti-lo a todos aqui se não sair. Minha mãe e eu a olhamos totalmente chocados, e o chefe parecia indeciso sobre de que lado estava. Ele então disse: Senhora Karen e você, peço que ambos saiam pois estão causando perturbação aqui. Mas então o senhor idoso no fundo do ginásio se levantou e disse: Não há perturbação aqui desse garoto, a única que está incomodando alguém é a senhora Karen. E voltou a se sentar. Ouvindo isso, o chefe proibiu a Karen de participar da feira da escola. Quanto ao garoto, ele pôde participar com seu pai. Vi a Karen saindo da escola de carro e não a vi mais desde então. A propósito, descobri depois que o senhor idoso era o ex-diretor da escola. Próximo relato. Deixe meu bebê ver o cachorro. Após um jantar familiar bastante tenso, minha esposa e eu decidimos levar nossos cachorros para passear. Tenho 2 cachorros e ambos são resgatados. O primeiro, chamado Miles, é um cãozinho rechonchudo e super paciente. O outro, Samson, é um cão nervoso. Ele sofreu maus tratos e late para estranhos aleatoriamente. Ele é um bom garoto, mas estamos trabalhando para controlar sua agressividade na coleira. Enfim, começamos nosso passeio pelo bairro quando minha esposa percebeu que esqueceu algo. Ela estava com Samson e correu para dentro de casa para pegar, acho que eram luvas. Estava frio, mas não tenho certeza. Enquanto eu esperava na entrada de casa, Karen e seu filho passaram. Começamos uma conversa amigável. Desejamos Feliz Natal, e o garoto acariciou o Miles, o que não foi problema. O Miles adora atenção. Karen continuava conversando quando ouviu um latido vindo da porta. Virei e minha esposa estava na entrada. Ela viu Karen e o garoto e voltou para dentro esperando que fossem embora. Sempre fazemos isso com o Samson pois ele precisa de um tempo para se acostumar com a coleira. O garoto viu o meu outro cachorro e correu até a porta de vidro para vê-lo. Samson estava muito agitado atrás do vidro e rapidamente tentei explicar que ele teve um dono ruim antes de nós o adotarmos. Por isso ele tem medo. O garoto não quis ouvir e exigiu ver Samson naquele momento. Ele tentou abrir a porta e eu delicadamente retirei sua mão da maçaneta. Karen veio correndo e eu esperava que ela explicasse ao filho por que ele não podia simplesmente abrir a porta de alguém, ainda mais durante uma pandemia. Mas em vez disso, ela me repreendeu por ter afastado a mão do filho. Fiquei surpreso, mas me desculpei. Só queria que eles se afastassem da porta. O menino não parava de gritar que queria ver o Samson, e eu estava tentando explicar à mãe por que isso não era possível quando ela cruzou os braços e fez uma cara fechada. Se ele é tão violento, talvez eu devesse chamar o controle de animais. Nesse ponto minha paciência já estava esgotada. Olhei para a mulher e disse que ela podia sair da minha propriedade e desejei um Feliz Natal. Ela revirou os olhos, pegou o garoto pela mão e caminhou em direção à rua. Ela parou logo na saída da minha garagem, cruzou os braços e disse que se eu trouxesse aquele cachorro para fora e ele latisse ela chamaria o controle de animais. O garoto continuava gritando querendo ver o cachorro, e eu apenas olhei para minha esposa me sentindo derrotado. Tive a impressão de que essa era o tipo de mulher que nos seguiria durante o passeio só para provocar, então entrei em casa, tirei as coleiras dos cachorros, e minha esposa e eu saímos para passear sem eles. Tudo estava tranquilo. Quando voltamos ouvimos meu avô gritando com alguém. Corremos para ver e encontramos o portão dos fundos aberto. O garoto e seu irmão adolescente estavam parados na entrada do nosso quintal com meu avô entre eles. Eles tinham uma arma de água e queriam molhar nossos cachorros por serem maus. Peguei a arma de água deles e a quebrei. Em seguida joguei na rua. Talvez tenha sido um exagero, mas se Samson estivesse lá quando eles entraram poderia ter sido um desastre. Eles saíram correndo e chorando, e Karen veio correndo de volta para nossa casa. Não atendemos a porta. Então ela ficou na nossa varanda por 30 minutos exigindo que comprássemos uma nova arma de água para seus filhos. Quando ela finalmente foi embora, ameaçou abrir nosso portão no meio da noite para que os cachorros fugissem. Felizmente minha esposa teve a ideia de gravar isso, então se algo acontecer podemos levar o caso às autoridades. Edição: comprei um cadeado esta manhã, ele já está bem preso no portão. Dei um agrado para o Samson e o Miles porque são os amores. Por um momento pensei em comprar uma arma de água e molhá-los se os visse por aí, mas me lembrei que sou um adulto e não quero causar confusões. Atualização:
Então, ontem eu estava almoçando com minha esposa quando ouvimos uma batida na porta. Meu avô soltou um palavrão e nos disse que era a mulher que havia ameaçado Samson. Revirei os olhos e estava quase continuando a comer quando ele me disse que o marido dela também estava lá. Coloquei o Samson no quarto deles e fui atender a porta e ela parecia muito irritada. O marido me cumprimentou e se apresentou. Ele foi muito amigável. Então fiquei confuso sobre o motivo da visita. Ela estava com os braços cruzados parecendo uma criança fazendo birra. Também notei que as crianças estavam atrás deles. Basicamente ele me explicou que não fazia ideia do que estavam pensando na noite em que fizeram todas aquelas bobagens e estava muito envergonhado pelo comportamento de sua esposa. Ela me lançou olhares furiosos e acredite se quiser, ele disse: Peça desculpas, Karen, pelo amor de Deus. Ela respirou fundo e este homem fez ela e as crianças nos pedirem desculpas. Foi um momento incrível e espero que este homem perceba que ele é um verdadeiro tesouro casado com um problema. Ambas as crianças pediram desculpas sinceramente e trouxeram um brinquedo para o Samson, que eu descartei por precaução, e foi isso. Eu não esperava fazer essa atualização e pensei por um tempo, mas a ideia da reação dele quando soube de tudo me faz rir. Até a próxima, pessoal. Próximo relato. Karen acha que seus filhos deveriam brincar com o meu PC de $1.500. Informação: recentemente comprei um PC que custou cerca de $1.500, sem contar os monitores e outros acessórios, e sempre fui muito cuidadoso com ele. Estava se aproximando o aniversário da minha avó e como minha família e minha avó moram na mesma cidade, todos os outros membros da família vieram nos visitar. Eu gosto muito dos meus primos, exceto de um grupo específico. Essas crianças são mimadas, a mãe deles não dá muita atenção e eles acabaram se tornando insuportáveis. A mais velha tem cerca de 11 anos e apesar de ser a menos irritante, não se importa com os sentimentos dos outros e faz o que bem entende. O do meio, com cerca de 8 anos, é chorão. Se não deixarmos ele mexer nos nossos celulares, ele corre para chorar para os pais. E o menor, que tem uns 5 anos, vive provocando o irmão do meio. Ele também quebra muitos brinquedos e vive contando tudo para os adultos. A história: eu estava tranquilo em casa jogando CS quando ouvi a porta e esperava que fossem os primos legais, mas era o trio problemático. No início todos ficamos na sala conversando e compartilhando histórias, mas depois de um tempo eles se aventuraram pela casa e foram para o meu quarto. O primeiro a entrar foi o mais novo, que logo se sentou na minha cama próxima à minha escrivaninha e começou a me assistir jogar. Ele pediu para jogar, mas neguei porque seria difícil para ele. Em seguida o do meio entrou. A mais velha ficou conversando com os adultos, e eles começaram a discutir sobre quem jogaria primeiro. Depois de alguns jogos eles começaram a dizer que era a vez deles. Quando recusei começaram a se provocar e em determinado momento o mais novo deu um soco no irmão do meio, que caiu sobre a torre do meu PC, a derrubando. Eles se assustaram e foram contar aos pais. Por sorte o PC não sofreu nenhum dano, mas inventaram uma história dizendo que eu os estava provocando e não deixei eles jogarem. A mãe deles me repreendeu na frente dos meus pais dizendo que se eu voltasse a fazer isso ela daria um jeito de sumir com meu computador. Em um momento o menor estava jogando e ficou tão irritado após perder que deu um soco no meu teclado, quebrando uma tecla, e a mãe deles ainda me criticou por contar aos meus pais. Eles eventualmente foram embora, e agora estou com um teclado com uma tecla mais baixa que as outras. Pedi à minha mãe para comprar uma fechadura para o meu quarto e ela concordou, então da próxima vez eles nem vão entrar. Próximo relato. Karen quer que eu deixe seus pestinhas colocarem as mãos na minha comida. Meu marido e eu saímos para um jantar tranquilo no sábado à noite. Estávamos sentados à nossa mesa quando duas mulheres com 3 crianças se sentaram em uma mesa próxima a nós. 2 dos meninos pareciam ter entre 4 e 5 anos, enquanto a menina mais velha parecia ter cerca de 12 anos e passava a maior parte do tempo no celular. Os outros 2 começaram a correr e a fazer bagunça no restaurante enquanto suas mães tomavam drinks tranquilamente. Um dos meninos se aproximou da nossa mesa com as mãos estendidas e pude perceber que ele ia tentar tocar na minha comida. Levantei meu prato e disse: Não, por favor, não toque. O menino apenas riu de mim e saiu correndo para mais uma volta pelo salão. Vi que a mãe estava observando, mas fingindo não ver. Meu marido já estava ficando incomodado prevendo que o garoto tentaria novamente, e foi exatamente o que aconteceu. O menino tentou pegar na comida do meu marido, que fez o mesmo que eu. Em seguida o menino voltou a tentar pegar no meu prato, e desta vez afastei sua mão, levemente e sem força. O menino começou a chorar porque não o deixei tocar na minha comida. Karen, agora repentinamente preocupada, diz: Isso foi muito rude. Ele não está fazendo nada de errado. Com licença, mas não quero que ninguém toque na minha comida. Ele é apenas uma criança, não é um grande problema. Não é meu filho, então não estou interessada em deixá-lo tocar na minha comida. Por favor, cuide das suas crianças. Neste ponto, ela estava prestes a dizer algo mais, mas o garçom habilmente trouxe a comida delas e iniciou uma conversa. Karen e a outra senhora continuaram lançando olhares furiosos em minha direção. Próximo relato. Karen acredita que as vagas reservadas para clientes com crianças não são para mim e meu filho.
Isso aconteceu no último fim de semana enquanto eu fazia compras no supermercado com meu filho de 18 meses. Não é tão ruim quanto algumas outras histórias que ouvi, mas achei que pertencia aqui. A cidade onde moro tem um grande festival comunitário todo ano na rua principal. É uma rua tipicamente brasileira com duas vias em sentidos opostos e um grande campo no meio. O número reduzido de vagas de estacionamento por perto geralmente é ocupado pelos vendedores. Então a cidade oferece um serviço de transporte a partir do supermercado local que fica a cerca de 1 quilômetro de distância. Isso por sua vez dificulta o estacionamento no supermercado, então fiz questão de chegar cedo. O supermercado tem vagas especiais para clientes com crianças em algumas fileiras. É bem conveniente porque são 4 vagas de um lado com um local para pegar ou devolver carrinhos no meio. Assim não preciso carregar meu filho, a bolsa de fraldas e as sacolas reutilizáveis até o supermercado para pegar um carrinho. Tudo isso é importante. Tive sorte de conseguir uma das vagas para crianças no sábado de manhã, o que foi ótimo pois não havia muitas outras vagas disponíveis. Estava no processo de colocar meu filho no carrinho quando começou. Com licença. Eu continuo o que estava fazendo porque não percebi que ela estava falando comigo. Com licença. Eu olho em volta e percebo que ela está falando comigo. Oi? Você estacionou no lugar errado. Eu aponto para a placa. Essas vagas são para clientes com crianças. Nesse momento me preparo para uma discussão sobre como essas vagas não são para pais com crianças, algo que um amigo meu disse ter enfrentado uma vez. A placa diz crianças, mas você tem apenas uma criança. Criança significa 2 ou mais. Eu sorrio. Acho que ambas sabemos que se refere a clientes que estão com seus filhos. É para clientes com 2 ou mais filhos. Você precisa estacionar em outro lugar. Eu começo a empurrar meu carrinho em direção à loja. Não vou mover. Karen começa a gritar a ponto de assustar meu filho. Essa vaga não é para você e seu único filho. É para pessoas como eu que têm 2 filhos. Decidi parar de responder e entrar na loja. Não queria me envolver em uma discussão no estacionamento com meu filho comigo. Quase chegando, ela começou a buzinar sem parar. Tire seu carro daí ou vou chamar o gerente para rebocá-lo. Entrei na loja justamente quando o gerente estava saindo. Ele ouviu os gritos e a buzina e perguntou o que estava acontecendo. Contei a verdade. Uma mulher estava irritada porque estacionei na vaga para clientes com crianças. Ele olhou para mim, para meu filho, e então para fora, onde a Karen havia estacionado em 2 vagas para deficientes. Do seu SUV desceram 2 crianças que pareciam ter entre 10 e 12 anos. O gerente viu isso e correu para fora. Senhora, você não pode estacionar na vaga para deficiente sem um adesivo. Vai levar uma multa. Não me importo. Não há outras vagas já que alguma idiota pegou a vaga para crianças tendo apenas um filho. Nesse ponto as portas se fecharam e não ouvi mais nada. Felizmente não a encontrei durante as compras, o que foi um pequeno milagre. 45 minutos depois, ao sair, vi um policial ao lado do SUV da mulher escrevendo uma multa. No estado em que vivo, a primeira infração é de R$150 e qualquer outra depois disso é de R$250. Não sei se ocupar 2 vagas resulta em 2 multas, mas ela teve sorte de seu carro não ter sido rebocado. Espero que o policial tenha dado 2 multas, uma de R$150 e outra de R$250. Próximo relato. Mãe prepotente exige que eu use um assento não acessível no ônibus. Algumas informações iniciais. Alguns anos atrás descobri um tumor na minha coluna. Felizmente ele foi removido e hoje estou relativamente bem de saúde. No entanto, infelizmente não posso mais andar. Entrando no encontro com a mãe prepotente. Na semana passada tive uma consulta médica devido a alguns problemas que vim enfrentando. Normalmente minha mãe me leva ao médico, mas ela estava muito ocupada, então decidi pegar o ônibus. A sorte é que minha cidade tem um sistema de ônibus bem acessível. Há ônibus específicos para auxiliar pessoas com deficiência, mas o trajeto de minha casa ao consultório médico coincidia quase que perfeitamente com uma das rotas de ônibus comuns. Então decidi usá-lo. Todos os ônibus comuns têm rampas e um local para fixar cadeiras de rodas. Quando não há uma pessoa em cadeira de rodas no ônibus, essa área é ocupada por assentos. Não posso ficar em outro lugar porque é arriscado ter uma cadeira de metal grande se deslocando de forma descontrolada. Assim o motorista baixou a rampa e eu entrei no ônibus. Devido à Covid, o ônibus estava quase vazio. Havia algumas pessoas no fundo e uma mulher com seu filho, que devia ter uns 6 anos, sentada na frente, exatamente na área destinada à fixação de cadeiras de rodas. O que está tudo bem, pois há um aviso de que pessoas com deficiência têm prioridade, mas o público em geral pode usar se ninguém mais precisar. Normalmente seria apenas uma questão de dizer: Oi, você poderia se mudar? Preciso fixar minha cadeira de rodas. Mas dessa vez não foi assim. Não me lembro exatamente da conversa, mas o motorista foi incrível e me defendeu durante a situação. Motorista do ônibus. Oi, vocês podem mudar de lugar? Não, minha filha e eu estamos sentadas aqui. Vocês precisam mudar de lugar para que eu possa fixar a cadeira de rodas da passageira. Ela pode sentar em outro lugar. Não, esse é o único lugar adequado para fixar a cadeira de rodas. Ela pode pegar o próximo ônibus. Não, ela tem o direito de usar este ônibus. Você precisa mudar de lugar. Eu disse. Se realmente for um incômodo, eu posso pegar o próximo ônibus.
Evito confrontos. Eu teria chegado atrasada à consulta médica, mas não gosto de incomodar. O motorista do ônibus disse para mim: Não, você pode pegar este aqui. Viu? A deficiente mesmo disse que não precisa. Ou você muda de lugar, ou esperará aqui até a chegada da polícia. Você não pode fazer minha filha e eu nos movermos. Isso é assédio. Nesse ponto o motorista do ônibus começou a ligar para alguém. Não tenho certeza se era realmente a polícia ou não, mas a Karen acabou mudando de lugar e eu fui devidamente acomodada no assento. Ela passou o restante da viagem me olhando com raiva, mas sinceramente não me importo. Existem algumas pessoas extremamente desagradáveis como a Karen, mas também há pessoas maravilhosas como o motorista do ônibus. Quando estava descendo ele se desculpou pelas ações de Karen, mesmo que obviamente não fossem culpa dele. No final cheguei à consulta médica no horário, então tudo ficou bem. Só espero que a filha dessa mulher aprenda a não ser desagradável no futuro. Próximo relato. Karen me insulta por ter uma criança e exige que eu lhe dê dinheiro para sorvete. Então, basicamente na minha cidade muitas crianças voltaram às aulas um dia por semana. No outro dia minha priminha de 5 anos voltou à escola. Como a mãe dela estava levando o irmão dela para o trabalho, decidi buscá-la e levá-la para comer algo. Depois de passarmos no McDonald's fui com ela a uma sorveteria e depois ao parque. Foi quando apareceram uma mãe e sua filha. Vale mencionar que eu e minha prima somos parecidas. Algumas pessoas até já pensaram que ela é minha filha porque tem uma aparência bem jovem. Estávamos sentadas saboreando nosso sorvete quando, filha da Karen: Mãe, eu quero um sorvete igual ao daquela menina, apontando para minha prima que não estava prestando atenção. Karen disse aproximando de nós: Com licença, onde vocês compraram esses sorvetes? Para esclarecer, essa é a única sorveteria nas proximidades que vende exclusivamente sorvetes e sobremesas. Ah, foi na Delícias Geladas, logo ali atrás. Você pode me dar algum trocado para comprar? Só tenho meu cartão. Desculpe, não tenho dinheiro sobrando. Acabamos de jantar e ali tem um caixa eletrônico, e eles também aceitam cartão. Sim, mas estou sem dinheiro. Tenho certeza de que você pode nos dar um trocado. Como eu disse, gastei todo o meu dinheiro no nosso jantar. Nesse ponto a filha dela foi brincar. Você parece tão jovem para ter uma filha. Não me admira que esteja sem dinheiro. Aposto que o pai da criança foi embora assim que soube dela. Eu, achando engraçado e decidindo entrar na brincadeira, respondi: Na verdade, o pai dela está por perto. Ele está trabalhando agora. Mesmo assim, você é muito jovem para ter uma filha se ele está trabalhando. Por que você não tem dinheiro? Decidi não dar mais atenção a ela. Sei que toda vez que chamo minha prima ela corre na minha direção gritando meu nome. Então fiz exatamente isso. Bia, vem aqui, princesa. Ela correu em minha direção gritando Gina, já que ainda não consegue pronunciar meu nome completo, e eu a peguei nos braços. Quem é sua prima favorita? É você, Gina. Olhei para Karen e sua expressão estava impagável. Comecei a rir e ela saiu irritada. Fim dos relatos. Se gostou das histórias, deixe seu like no vídeo e assista mais clicando no vídeo que está aparecendo agora.